benches in Central. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, obrigado novamente. Para quem já estava aí, eu dei uma palhinha. Obrigado aí pela presença de todos. Espero que a gente consiga aqui em uma hora e pouquinho, a gente fazer essa viagem com relação à biotech e esse mundão das startups. Estou vendo o Edson aqui, grande amigo. Obrigado aí pela presença, Edson. Tem vários amigos aqui de longa data. Tem pessoas que eu não conheço, mas espero conhecer um dia. Tem alunos, ex-alunos, ex-alunos que viraram amigos. Então vai ser muito legal, aí, muito interessante receber vocês. Espero que vocês estejam ouvindo bem. O Caio aqui comentou que está com um problema para escutar, não sai o áudio. Não sei se é só dele, mas se tiver mais alguém, tem outra pessoa aqui que não tem áudio, infelizmente. Bom, acontece aí. Bom, a ideia aqui, então vou me apresentar primeiro. Eu sou ainda um debutante nesse mundo de webinários aí, webinars, né? Eu fiz meu primeiro webinar semana passada, relacionado a uma metodologia de negócios que eu trabalho, e eu resolvi colocar num webinar essa apresentação que eu fiz aqui, que eu fiz o ano passado, no final do ano passado, em comemoração aos 10 anos do curso de biotecnologia da Universidade Federal de Grande Dourado, no Mato Grosso do Sul, a convite do grande amigo Marcelo da Paz, também conhecido do Luiz aí, do Edson. Trabalhamos juntos no curso de biotecnologia lá em Videira, e me foi colocado um desafio aí para fazer uma apresentação lá para o pessoal, para os alunos da UFGD, e eu já tinha na cabeça mapear um pouquinho esse mundo de biotech, startups, empresas aqui no Brasil, e eu propus esse desafio para mim mesmo, né? Não foi aquele seminário que você já tinha na gaveta e puxa ele e vai dar um seminário, né? Acontece bastante isso. Para facilitar a nossa vida, a gente dá uma garibada em alguns e toca o barco. Esse foi bem do zero mesmo, de fazer uma busca. Tem várias informações e essas informações ficam dispersas em vários bancos de dados, né, da área de biotech, enfim, tanto aqui no Brasil quanto fora. E eu fiz um compilado. Então, veja, uma primeira busca que eu fiz lá no final do ano. Para esse webinário eu fiz algumas coisas um pouco diferentes, já dei uma incrementada em algumas coisas, e lógico, não longe de mim estar 100% correto em todas as informações, mas a ideia aqui é a gente lançar algumas reflexões com relação à biotech e às startups. Todo mundo, quando eu trabalho muito com startups, e a gente ouve muito, principalmente de investidores, e esse é um ponto lá, quase no final a gente vai estar trabalhando. O investidor em startup, ele está muito focado em escalonar o negócio, né? Em negócios que escalonam rapidamente, ou que tem um retorno do investimento muito rápido. E a hora que olha para a biotech, né? O empreendedor da biotech, temos alguns aqui que eu vi na lista de inscrições. O investidor, quando olha, ele fala assim: poxa vida, vai levar 3, 4, 5, 10 anos para que o projeto, para que esse produto ele seja validado com uma certificação, etc, etc, etc.
ainda bem que essa visão tá mudando um pouquinho, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui de fora e aqui do Brasil, olhando para as startups na área de biotech, né? Então é isso. Então é esse catado que eu vou colocar para vocês. Vou tentar ser o mais interativo possível. Eu tenho algumas enquetes para colocar, enquete simples. Eu vou passar aqui pelo chat, tá bom? Então, só para a gente ficar ligado, eu vou estar colocando no chat um link para acessar relacionado a essas enquetes, tá bom? Então vão ser 3 enquetes, vão ser 4 enquetes, 3 enquetes via chat e uma enquete via o Mentimeter, que é uma solução, não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, fiquei conhecendo há um ano mais ou menos, é uma ferramenta legal aí para interação visual, né? Então é isso, tá bom? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tenham, no final eu vou colocar meus contatos. Quiserem colocar as perguntas no chat, lá no final, para não ficar tudo tumultuado no meio da apresentação, lá no final guardem as perguntinhas, coloquem, a gente tenta responder algumas, mas de qualquer forma, se tiverem outras perguntas e não for respondidas, pode me mandar, pode me mandar um WhatsApp, o e-mail. Então a ideia é essa, tá bom? Bom, meu nome é Luciano Avalone, eu sou professor universitário já tem mais de 15 anos. Atualmente eu estou na Universidade Federal do ABC, na economia. Sou formado em química, com mestrado e doutorado em química e trabalho com biotecnologia, empreendedorismo e inovação. Então é uma salada de fruta. E quando começaram a falar dessa importância da multidisciplinaridade, eu caí como uma luva. Falei, pô, mas eu sou multidisciplinar, né? Então é interessante, eu gosto muito dessa interdisciplinaridade. Tem os seus lados bons e seus lados não tão bons, mas é muito legal poder estar num departamento, ou na verdade num curso de economia na Universidade Federal do ABC, participando de uma pós-graduação em biotecnociência também na Federal do ABC, trabalhando com empreendedorismo e inovação com diversas áreas. Atuo também como mentor de empresas, como consultor e assessor na área de empreendedorismo, de modelagem de negócios, enfim, entre outras atividades que eu venho trabalhando, tá bom? Então eu vou estar compartilhando aqui a tela, tá? Qualquer coisa que vocês tenham, qualquer problema, manda aqui no chat e a gente tenta resolver, tá bom? Então vamos lá. Eu vou deixar aqui melhor. Bora lá. Então, esse é o título, né, da nossa apresentação, Biotech no mundo das startups. Então, qual a realidade dos novos negócios em biotecnologia? Como é que está essa efervescência da biotech nesse mundo das startups, né? Com essa nossa nova situação também tem vindo muito à tona algumas startups. Não sei se está aqui presente, mas uma parceira aí de pouco tempo, a gente se conheceu num curso, na verdade numa capacitação na FAPESP, a Leila, ela é empreendedora numa startup de biotech, e é um dos exemplos que eu vou colocar também aqui na apresentação, né? E ela é um exemplo característico e próximo de uma startup de biotech que está ajudando aí num projeto para trabalhar em cima do Covid-19. Então, com esse mundo, aí a gente está vendo os biólogos sendo acessados para participarem de shows, aí, de rodadas de bate-papo na TV. Então, é isso que está acontecendo no mundo hoje e como que a biotech está se inserida e como que a gente pode, a palavra não é bem tirar o proveito, mas deixar mais
visual, né, todo o trabalho que é feito, tanto de pesquisa, desenvolvimento, com o tema biotecnologia, biologia, medicina, enfim, tudo isso, né? Então vamos lá. Então a ideia aqui, eu dividi a apresentação, vou falar um pouquinho de startups. A gente tem um público bem variado nessa apresentação aqui, nesse webinar. E eu vou falar um pouquinho de startup, como é que está um cenário, uma contextualização de startup. Depois a gente já entra falando de startups de biotech, como é que está no Brasil, algumas pitadas de mundo, alguns exemplos e vamos tocando o barco, tá bom? Então, a ideia aqui, isso daqui é mais ou menos quem eu sou aqui. Eu acho que eu falei tudo que está aqui, né? Gostaria de ressaltar um item, esses dois itens, né? Eu participo de uma comunidade aqui na região do ABC, em São Paulo, o ABC Valley, né? E uma outra que envolve vários atores de empreendedorismo e inovação na área de biotecnologia, alimentos, tecnologia, enfim. E o outro é da coalizão ABC Digital, né? Esses dois são gostaria de falar. Esse recentemente, coalizão do ABC Digital, foi recentemente que eu fui convidado para participar, né? Enfim, vamos lá. Então, essa é a primeira enquete que eu gostaria de falar para vocês. Onde nós estamos, né? Onde eu estou hoje em Tatuí, no interior de São Paulo, e eu vou colocar aqui para vocês. Vou ter que parar o share. Pegar a enquete. Essa é a enquete 1, né? Vou pegar aqui, então, o link da enquete. Eu gostaria que vocês respondessem aí aonde que vocês estão. Só entrar no Forms, eu acabei de mandar no chat, só entrar no Forms e colocar aí um pouco onde vocês estão, né? E eu vou vendo aqui, já temos uma resposta. Vou dar uns minutinhos aí para o pessoal responder. Então, eu estou aqui em Tatuí, atualmente eu moro em São Paulo, mas hoje eu estou em Tatuí, já tem 2 semanas. Estou entrando na segunda semana aqui em Tatuí, estou com meus filhos, minha esposa, minha família toda aqui de Tatuí. Estou me sentindo esperançoso com toda essa situação, estou me sentindo bem feliz por estar apresentando esse webinar. E alegre de ver as pessoas, algumas pessoas que eu não via faz muito tempo, mesmo que seja digitalmente aqui, a gente está se relacionando. Então tem gente de Minas Gerais, tem gente de São Paulo, a grande maioria, tem gente de Minas, tem gente do Rio, tem gente do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, posso ter perdido alguma... Tem gente em Berlim, na Alemanha, que legal, caramba. Depois eu quero saber como é que chegou essa informação aí, gente de Berlim, na Alemanha. Capital, São Paulo, Zona Norte. Legal, muito legal. Muito legal. Obrigado aí, galera. E a outra enquete, tem gente de São Bernardo aqui falando, São Bernardo, Santo André. E a outra enquete que eu quero colocar para vocês é como que vocês estão se sentindo hoje, né? Então, como é que vocês estão hoje? Qual o sentimento que te representa nesse momento? Estou passando aqui o Forms pelo chat, só para a gente fazer um warm-up aí, o palestrante aqui esquentando os tamborins aqui. A gente fica nervoso, viu, cara? É engraçado. A apresentação física eu fico nervoso e na apresentação digital parece que eu fico nervoso, saindo da zona de conforto, né? Então, essa enquete 2, como que você se sente? Né? Temos uma resposta aqui. O que
esse daqui, otimista, entusiasmo, qual sentimento mais te representa, né? Calmo, esperançoso, esperança, otimista, tá ganhando entusiasmo, é o que mais, alegria, feliz, que bom, que bom, que joia, feliz, gratidão, calmo, esperança, otimista, é isso aí, galera. Então, com isso, eu vou passar aqui para vocês, vou fazer novamente um share de tela e a gente vai para a apresentação. Voltar aqui para a apresentação, tá? E eu quero passar um vídeo, é um vídeo bem rápido, de um cara chamado Jason Silva, é da Singularity University, eu não sei se vocês já viram esse vídeo. Eu fiz um teste e a gente não consegue, eu não consegui o som direto ligando aqui pelo Zoom. Porém, da mesma forma que vocês estavam aí vendo, ouvindo a música, né? Eu acho que eu consigo também que vocês escutem. É um áudio, né? É um vídeo. Vamos lá, vou colocar aqui. We've all seen the world be utterly transformed by information technology over the past 30 years. We've empowered a new generation of citizens with supercomputers in their hands to impact the world. Billion-dollar businesses have emerged out of nowhere. And information technology is now swallowing biology. Biology is now becoming an information technology. It's called biotech, mastering the information processes of biology. And so what we're seeing now that gene sequencing is accelerating 3 times faster, exponential, we're seeing progress in the world of biology, faster than information technology transforms the world of communication and digital. So what we need is healthcare. It's got to be dramatically upended. It means the age of personalized medicine, programming your genes, disease aging, smartphone apps, biology, it means very paid creating California licensing company for Time Magazine cover story called Google and it means everything it means to be human is about to be transformed. It means transcending absolutely age biotech to change the world. Bom, legal esse vídeo. Não sei quantas pessoas já viram esse vídeo. Eu gosto muito desse cara. Ele mostra muito da realidade que a gente está vivendo com relação à biotecnologia, né? Olhar para a biotecnologia como um big data gigante aí de informações, abrindo portas e grandes oportunidades para todo mundo, né? Então, voltando aqui à nossa apresentação, vamos lá, seguindo. A ideia aqui, então, agora é falar um pouquinho do que é uma startup, né? Para as pessoas que ainda não têm essa familiaridade, né? Então, uma startup são empresas que estão em fase inicial do teu negócio, né? É um momento de vida da empresa, né? É um momento onde um produto e um serviço inovador está sendo gerado. É um modelo de negócio que pode ser replicável e escalável. As principais características de uma startup é a inovação, a escalabilidade, a repetitibilidade, a flexibilidade e a rapidez. E as startups de biotech, elas são muitas vezes cobradas por alguns desses pontos, né? Inovação, ninguém tem dúvida que as startups de biotech estão trazendo, principalmente pela característica das startups de biotech de virem predominantemente do mundo acadêmico, dos mestrados e doutorados, né? Temos grandes exemplos aqui dentro dessa sala virtual. O ponto escalabilidade é um dos pontos cruciais, né?
para serem validadas como startup. Repetibilidade, flexibilidade e rapidez. Então, esses pontos que caracterizam uma startup, as startups, ou seja, as bio-startups, como a Biominas taxa, as startups de biotech, buscam mostrar que conseguem, e estão mostrando que conseguem, de fato, essas características. Bom, como é que estão as startups no Brasil? Esse é um site da Startup Base que mostra o seguinte, que nós estamos hoje com em torno de 13 mil startups no Brasil, né, com 77 comunidades. Alguém mandou um chat aqui, tem algum probleminha aqui ou não? Tá. Já estou mandando perguntas aqui. Depois eu respondo, ok? Então, nós temos aí 13 mil startups, 77 comunidades, 4.113 membros e em 618 cidades. Esse é o panorama que a AB Startup disponibiliza no site dela. Nós observamos o que? A região sudeste é a região onde se concentra o maior número de startups, com próximo de 40%, vindo da região sul, nordeste, centro-oeste e norte. Tá? 63% dessas startups possuem até 5 pessoas, contando quadro societário e colaboradores. 49% delas são compostas somente pelos sócios e 74% tem equipe com maioria de homens. Então, mulherada, vamos abaixar esse número aí, abaixar esse percentual. Bom, vamos lá. As áreas de atuação das startups, isso aqui é bem legal para a gente ver aonde que estão as áreas de biotech e as áreas correlatas de biotech, né? Então, nós vemos a primeira aqui é serviços profissionais. Nós vemos que a saúde, com 8,24%, está em quarta colocação, aí vamos dizer assim, como área de atuação. Agronegócio, que é uma área ligada e satélite também da área de biotech. A área de meio ambiente e a área de biotecnologia pura, com 1,97%. Bom, quais as principais tecnologias que são utilizadas nas soluções das startups? Analytics e Big Data disparado através de cloud. Então, a gente pode ver que as startups, as ferramentas, elas estão totalmente vinculadas, a maioria, com a parte de tecnologia, de tecnologia, né? E biotecnologia com 1,74%. Tá? Bom, alguns outros dados aqui, né? Qual que é a fonte inicial de investimento das startups? Reserva pessoais dos sócios disparado com quase 80%. Né? Nós temos hoje mais de 1.000 vagas em aberto nas startups. A idade média das startups em torno de 3 anos. Tá? E os desafios para os próximos anos, alguns aí, engajamento do consumidor, marketing, precificação e receita, funding, etc. Alguns dados estatísticos que nós conseguimos aqui. Bom, como é que estão o faturamento e o número de colaboradores? Em 2018, o faturamento de 193 milhões, um número de colaboradores 1.888, próximo de 1.900 colaboradores, e 2019, um faturamento de 324 milhões, um número de colaboradores de 2.500 aproximadamente, quase duplicando tanto o faturamento quanto o número de colaboradores. As startups de biotech no Brasil, como que elas estão distribuídas geograficamente? Esse é um trabalho desenvolvido com a Associação Brasileira de Química Fina, a BIQIF, a Apex Brasil e a Biominas, né, que mostrou então que 71% das empresas de biotech, as startups de biotech, elas estão situadas na região sudeste do Brasil, e se pegar sul e sudeste é a grande maioria, né? Próximo aí de 85%, 87%, muito característico com a realidade das startups de um modo geral.
né? Então, nós vemos que o ranking, aí, vamos dizer assim, de número de startups de biotech segue mais ou menos, fielmente o ranking, o número de startups de uma forma global no Brasil. Quais as áreas de atuação principais das startups? Então, nós vemos aqui a área de biotecnologia e saúde humana, em saúde humana, liderando, depois a área de farmacêutica, né? A saúde digital, com 305, aqui na verdade é uma comparação dos mapeados e dos respondentes aqui com relação à pesquisa que eles fizeram, né? Mas se a gente pegar o mapeado aqui, 305 pessoas, startups na área de atuação de saúde digital. Então, nós vemos aqui a biotecnologia animal com 61, enfim, dispositivos médicos com 97 respondentes. Enfim, essas são as principais áreas de atuação das startups de biotecnologia mapeados por esse trabalho. Bom, o mercado de startup, um trabalho do Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento, em 2017, diz o seguinte, que o mercado de biofarmacêutico, e biotecnológico brasileiro, ele valia, em 2017, em torno de 18 bilhões de dólares. Então, nós vemos dois gráficos aqui, a distribuição das companhias de biotech por estados, né? Mais ou menos o que a gente viu nos slides passados, e os setores principais por área, né? A distribuição por área dessas startups, ok? Então, a gente vê bioenergia, saúde humana. Então, vejam, esses estudos são estudos de diferentes fontes, mas elas praticamente dão uma realidade, uma fotografia muito parecida com relação ao mercado, à distribuição das startups no Brasil, acompanha a distribuição de startups de biotech no Brasil, acompanha a distribuição das startups de uma forma geral. Ok? Com relação às patentes, que é muito importante a gente trazer esse ponto, como eu disse lá no início, as startups de biotech, elas têm uma característica singular, que elas vêm muito dos programas de mestrado e doutorado. Tem muita gente de mestrado e doutorado pensando na área de biotech e abrindo seus negócios, professores aposentados abrindo seus negócios, professores participando de pesquisas focando em negócios. Então, e a grande maioria visa a parte de patentes. O INPI, ele classifica a biotecnologia em 12 áreas que estão representadas nessa figura, nesse gráfico 3. Né? Então, nós podemos ver o quê? Que 55% das principais depositantes de patentes no Brasil são as universidades. Aquilo que eu tinha comentado. As pesquisas, elas geram as patentes e agora a gente precisa fazer com que essas patentes, elas gerem negócios, renda, empregos, etc. Então, a grande área de depósitos de patentes são os micro-organismos, enzimas e suas composições, seguidos pela parte de medicina, fermentação, peptídeos e por aí vai. Mas isso representa o quê? Esse número de patentes representa o quê? O potencial do Brasil para fomentar novos negócios. Então, é transferir essas patentes, fazer com que essas patentes, elas realmente virem negócios. Bom, um estudo todo ano feito pela 100 Open Startups, está aqui bem em cima aqui o logo deles, eles mapeiam as 100 melhores startups. Dentro dessas 100 melhores startups, a gente consegue fazer um filtro. Né? Se vocês entrarem lá no 100 Open Startups, vocês vão ter lá o relatório desse estudo feito em 2019 e está aberto para cadastrar as startups para 2020. Então, vocês aí que estão, quem não sabe, né? Lógico, vocês aí que estão com uma empresa, estão com uma startup de biotech, podem cadastrar a sua startup no 100 Open Startups para participar, então, desse relatório. Bom,
Dentro desse top 100, a gente consegue, então, tirar os top 10 de biotech, né? Então, aqui eu listei a primeira desse top 10 de biotech, a Regenera, que é uma empresa de Porto Alegre, que trabalha com soluções em biotecnologia a partir do ambiente marinho, certo? Uma das coisas que eu busquei para esse webinar aqui é as divisões da biotecnologia, né? Vi lá que tem as divisões por cores da biotecnologia, o ambiente marinho, biotecnologia seria a biotecnologia azul, né? Oncos Molecular Diagnostics, que é de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um polo interessante, que tem lá, eu vou falar um pouquinho lá desse polo, que é o Supera, né? Esse parque tecnológico lá em Ribeirão. Uma outra, a Pluricell Biotech, de São Paulo. Em quarto lugar, HA Técnico de Curitiba, né? Que desenvolve equipamento para biometria, para prevenção de fraudes por fingerprints falsas, alterações na pele, usuários difíceis, enfim, né? E em quinto, a Genentech Exames, de Florianópolis. Então, a gente vê aqui uma prevalência, vamos dizer assim, do Sul e Sudeste, né? Onde a gente viu que também bate com aqueles outros estudos relacionados às startups de uma forma geral no Brasil e as startups de biotech. Em sexto, uma empresa de Campinas, uma startup de Campinas, a Ruben Stratus. Em sétimo, a Pixels de Recife, uma empresa que sai do eixo sul-sudeste e vai lá para o nordeste. Uma outra, a Scheme Lab de São Paulo, São José dos Campos e Rio de Janeiro. Então, nós podemos ver que as 10 mapeadas aqui, lógico que isso está relacionado, tem um ponto cego nessas pesquisas que eu estou reparando, e tem algumas coisas que eu não trouxe para cá, que a hora que a gente busca, por exemplo, numa base, fala lá que tem 30 startups de biotech no Brasil. Isso é muito pouco perante ao que a gente está acostumado a olhar em editais de pesquisa, editais, enfim, de tantos outras informações, mas essas informações totalmente pulverizadas, né? Então, o que está faltando? Eu acho que falta aqui por exemplo, as startups de biotech se cadastrarem numa plataforma, por exemplo, igual a essa, e a gente rechear mais startups de biotecnologia dentro desse mapeamento, né? Mas isso daqui é uma das fontes aí de startups de biotecnologia. Bom, e entre as 100 startups, como estão as startups de biotech entre as 100 startups relacionado a esse mesmo estudo, né? Esse mesmo relatório feito pela 100 Open Startups? A primeira startup de biotech dentro das 6 é a TNS Nanotecnologia, de Florianópolis, né? No setor de agricultura. A outra, Regenera, Porto Alegre, e por aí vai. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 startups de biotech dentro das 100 startups mapeadas aí em 2019, as 100 primeiras classificadas em 2019. Okay? Eu trouxe aqui também, também é muito pulverizado, né? Quem tiver informações mais concentradas com relação às startups no mundo, né? Eu peguei algumas startups para a gente ter como base. Eu peguei de 2 fontes aqui. Uma fonte é a Angel Quinas, que fala das startups relacionadas aos Estados Unidos, e uma Silicon Canals, aqui embaixo estão as fontes que eu usei, que fala das biotechs na Europa, né? Então, eu coloquei aqui 3 startups, mapeei 3 startups, lá tem várias startups nesses estudos, mas só para a gente ter uma noção como que estão essas startups que estão sendo olhadas pelo mercado, né? Pelas grandes empresas, com certeza as farmacêuticas olham muito para as startups de biotecnologia, e aí a gente mistura a biotecnologia, né? Tem healthcare, tem agritechs, a healthtechs, né? As biotechs, a gente pode juntar essas startups como um pool aí de
de soluções na área de biotech. Então, tem essa que eu mapeei aqui, que é Notable Labs, um serviço de teste de drogas para ajudar o oncologista a identificar opções de tratamento acionáveis para pessoas com leucemia, né, tratamento de leucemia. Essa Biomed é uma startup que ela conecta profissionais da área de biotecnologia, né, que trabalham com tecnologias de ponta, com empresas e startups que precisam desses profissionais para desenvolver projetos específicos. Bem legal essa startup. E essa Rudson River aqui, é uma startup holandesa de biotecnologia envolvendo o desenvolvimento de tecnologia na plataforma CRISPR, né, que está bem em moda aí, tá? Então, esses são alguns exemplos que eu trouxe, mas nesses links que eu coloquei aqui tem outros exemplos, outras startups com outras aplicações. Tá? E como é que a gente está no Brasil com relação às comunidades de startups? Esse é um outro ponto que tem algumas divergências com relação às informações na internet, onde eu fui buscar algumas dessas informações. Então, eu mapeei aqui 3 comunidades que trabalham diretamente com biotecnologia. Eu sei que tem outras, tá? Mas eu mapeei 3. A Supera, que é em Ribeirão Preto, né, que trabalha com setores da saúde, biotecnologia, tecnologia da informação e bioenergia. A Biominas, que promove negócios no impacto de ciências da vida de uma forma geral. E o Centro de Biotecnologia da Federal do Rio Grande do Sul, que promove, então, o desenvolvimento da biotecnologia no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, essas são as 3 aqui que eu encontrei com pontos relevantes aqui na comunidade de startups, comunidade de biotecnologia no Brasil. Bom, esse é um ponto, esse slide aqui é um ponto relacionado a uma das reflexões que eu gostaria de colocar aqui para a gente estar pensando. Esse artigo aqui, How Biotech Startup Funding Will Change in the Next 10 Years. Ele foi escrito por esse cara aqui, pelo Jared Friedman, da Y Combinator, que é uma das maiores aceleradoras de startups do mundo, que abriu, eu vou estar mostrando aqui, eles abriram dentro da Y Combinator, eles abriram um braço, que é a Y Biotech, que é a aceleradora de startups, de empresas nascentes em biotecnologia. E esse artigo, o ano passado, me fez pensar aqui, e eu acho que vale a pena, quão longe a gente está dessa realidade ou não no Brasil. Né? Como eram, há 10 anos, as startups de tecnologia? Como estão as startups de biotech ou ciências da vida hoje? Nós podemos fazer essa comparação ou essa contextualização entre as startups de tecnologia e as startups de biotech? As startups de tecnologia há 10 anos e as startups de biotech hoje. Esse estudo aqui, ele diz o seguinte, que sim, que há 10 anos, para você fazer um protótipo na área de tecnologia, para você desenvolver, atrair um primeiro cliente para o seu MVP, vamos dizer assim, para o seu protótipo, para o seu POC, para a sua prova de conceito, fazer a sua viabilidade técnica, né, com um potencial cliente, há 10 anos isso era caro, era a barreira para você viabilizar isso era grande. Vamos pensar assim, é isso que ele está dizendo nesse artigo. Né? No entanto, há 10 anos começou a haver, então, uma mudança no comportamento e na necessidade de capital dessas startups de tecnologia. Começou a baratear algumas coisas de tecnologia, começaram a ter ferramentas e tecnologias open source
que facilitavam as pessoas a utilizar essas tecnologias para testar soluções de forma mais rápida, mais assertiva e trazendo o público para validar, né? E a partir desse momento começou então a baratear a entrada de capital para as empresas, para as startups de tecnologia. Foi quando então começaram a escalabilidade dessas soluções tecnológicas começou a tomar um corpo mais volumoso no mundo, né? Isso há 10 anos, numa transição de ferramentas tecnológicas, mas começaram a baratear e fizeram com que as startups de tecnologia começassem a validar, ter uma projeção mais palatável, vamos dizer assim, para os potenciais investidores, né? Então, conseguir escalar, validar de forma mais rápida. Esse artigo, esse cara, ele faz uma correlação então com as startups de biotech hoje. Será que nós, que trabalhamos com biotecnologia, será que nós, empreendedores na área de biotech, nós estamos vendo isso acontecer agora, aqui no Brasil ou no mundo? Nós conseguimos enxergar isso? Nós conseguimos enxergar ferramentas que ficam mais fáceis de viabilizarmos tecnicamente uma solução na área de biotech, mais rápido e mais barato do que anteriormente? Nós estamos nessa transição que as startups de tecnologia estavam há 10 anos? Então, essa reflexão que esse artigo ele faz, depois é aberto esse artigo, depois vocês podem colocar esse título aqui mesmo no Google, primeiro vai aparecer esse artigo, e eu acho que vale a pena essa reflexão. E ele traz alguns exemplos de ferramentas e soluções que estão facilitando as empresas, as startups de biotech ou os empreendedores de biotecnologia a colocarem as suas ideias, as suas soluções no mercado de forma mais rápida e assertiva, né? Então, aqui ele traz alguma coisa, né? Uma nova infraestrutura para as startups de biotecnologia. Então, a nova infraestrutura começa a reduzir drasticamente o custo de se pesquisar a biotech no mundo e no Brasil. Isso é a reflexão que eu deixo aqui. Eu não estou afirmando, eu estou trazendo uma informação se isso está acontecendo aqui com a gente, né? Ou isso ainda é uma realidade fora do Brasil, mas que a gente está sentindo alguma coisa. Então, alguns exemplos aqui. Então, essa empresa, a Optrons, ela desenvolve robôs de laboratório acessíveis para automatizar experimentos em lote, ou seja, eu consigo fazer experimentos com uma quantidade muito grande e muito veloz, né? Então, essa é a solução que a Optrons traz e que pode, como um novo ator aí nessa infraestrutura, nessa cadeia da biotecnologia, facilitar algumas coisas. Essa Science Exchange aqui embaixo, do lado esquerdo, acesso a suprimentos científicos instantâneos e econômicos para pequenas empresas. Então, eu consigo acessar, buscar insumos científicos para projetos de pesquisas de forma mais econômica. Essa enzyme estão simplificando a submissão para a certificação no FDA. Nós temos alguma coisa? Eu não sei. É uma pergunta que eu deixo. E se puderem me responder, eu agradeço. Nós temos alguma startup ou alguma solução que facilita a submissão e o acompanhamento dentro da Anvisa, por exemplo, né? Ou dentro do Ministério da Agricultura? Essa Atomwise permite que alguns experimentos sejam feitos completamente em digital, ou seja, eu consigo desenvolver, é sensacional, eu consigo fazer o experimento de forma digital. Eu entrei aqui, vale a pena entrar na página deles, e eles mostram você simulando, né, a reação ou a interação entre polímeros, entre moléculas, o que pode acontecer, ou seja, você simula toda a parte experimental,
né, de forma digital, ok? E essa Cognition IP, reduzindo o custo do depósito de patentes. Então, aqui alguns exemplos que traz dentro desse estudo feito na Y Combinator, fazendo então que a infraestrutura, uma nova infraestrutura está reduzindo então os custos para a validação e a sustentação de ideias de startups, de negócios voltados para startups. Bom, pensando então um pouquinho procurei aqui algumas coisas. O que as aceleradoras, se a gente pensar da mesma forma que a infraestrutura ela está facilitando com que os empreendedores coloquem as suas ideias de forma mais rápida, mais assertiva, validem as suas ideias com os clientes, com o mercado de forma mais rápida e menos custosa, mais econômica, será que os investidores estão olhando para as biotech agora de uma forma diferente? Será que há aceleradoras, da mesma forma que existem as aceleradoras, né, no Vale do Silício, ou aqui no Brasil a ACE, por exemplo, que olham muito mais para as startups de tecnologia? Será que existe grupos de empresários, grupos de investidores, melhor dizendo, olhando para as startups de biotech? E aí a gente encontra algumas coisas, né, surgindo. Então, essa IndieBio, vale a pena visitar aí, foi criada por um indiano, né, esse cara aqui, que é o fundador e CEO da IndieBio, não tenho o nome dele aqui agora, mas ele diz o seguinte, que a biotecnologia avançou de uma maneira e ficou tão barata que você pode fazer pesquisa em estágio inicial de uma forma completamente nova, que ninguém tentou antes. Isso é o que ele está dizendo. E com essa frase, ele mais um grupo de investidores, e tem gente forte aqui por trás, o Bill Gates está por trás dessa empreitada aqui da IndieBio, né? Eles estão investindo em novos negócios voltados para biotech. Uma outra, e se não me engano, está aberto para as inscrições aqui, as startups que querem ser aceleradas na IndieBio. Acho que é em Nova York, se não me engano. Essa outra aqui chama Petri, aqui embaixo. Ela é de Boston, né? Ela foi cofundada e financiada pela Pilar, que é uma empresa de risco, né? Cofundada pela Cytic, Ginkgo Bioworks, né? Enfim, e mais 22 empresas de Boston, ou seja, é um pool de investidores colocando grana para alavancar negócios inovadores na área de biotech. Como eu comentei, tem a Y Combinator Bio, né? Que em 2018 a Y Combinator lançou então essa divisão de biotech para investir então em tecnologias específicas do setor de biotecnologia. Focam em early stage, sensacional pensar em early stage. Quando a gente pensa no Brasil early stage, eu estou pensando em projetos de pesquisa de mestrandos e doutorandos, por exemplo, que tem um grande potencial para virar negócio, mas não tem aquela forcinha, aquele investimento para continuar. Principalmente, eu tenho várias conversas com vários amigos aqui, e é um público que precisa de um entre aspas, vamos pensar assim, uma bolsa para que ele se dedique 100%, para que ele não saia daquela ideia e vá trabalhar num banco, por exemplo, que a gente vê muito dentro da Universidade Federal do ABC, né? E acredito que seja a realidade de muitas outras universidades e muitos outros programas de pós-graduação, né? Então, esse investimento em early stage, ele pode fazer com que esses projetos com grande potencial na área de biotech, em todas as áreas, mas focando na biotech, eles possam gerar grandes divisas e grandes empregos aí, tanto para o Brasil
quanto para as universidades. Isso eu defendo bastante. Uma outra aceleradora aqui que chama Futur RX, que é uma iniciativa do braço de inovação da Johnson & Johnson, né? E parceiros na área de Israel, né? Para também fomentar a área de biotech. Então vejam, isso daqui é uma grande corporação se juntando a uma empresa israelense com um escritório israelense de autoridade de inovação do Ministério da Economia. Veja a tripla hélice aqui, né? Funcionando de forma, tem alguns que defendem a quádrupla hélice aí, enfim, mas independente da chancela e do carimbaço aí das hélices, mas os atores importantes para as coisas acontecerem se unindo e fazendo e vendo que acontece mesmo, né? O setor privado, com as pequenas, com as universidades, com o governo, né? E no Brasil? No Brasil, a gente tem uma aceleradora de startups focada em bionegócios, em biotecnologia, que é a Grow Bio, que é a aceleradora de startups da Biominas, né? Eu acho super interessante. Infelizmente, ainda é a única. Se eu tiver errado, se alguém tiver alguma outra aí falando, que me fale. Se alguém estiver montando alguma aceleradora de startup na área de biotech, eu também quero saber. E eu mapeei duas aqui. A Grow Bio, que está focada em biotecnologia, e a Inovativa Brasil, que é uma ação do Ministério de Desenvolvimento, né? E é uma aceleração nacional, embarca todo tipo de startup, mas tem muita startup de biotech dentro, sendo acelerado por Inovativa. Inclusive, saiu a resposta agora, eu não mapeei, peço desculpas, eu não mapeei, olhei agora e falei, putz, devia ter mapeado, eu não mapeei quantas startups de biotech estão nessa chamada recente da Inovativa. Se alguém tiver esse número, manda aí no chat, que no final a gente coloca, eu faço um up aqui na apresentação, né? Incubadoras no Brasil. Incubadoras nós temos várias, e principalmente o foco das incubadoras, né? O diferencial das aceleradoras das incubadoras. As incubadoras elas estão muito focadas, estão muito dentro das universidades, né? Podemos ver aqui, né, esses 3 exemplos que eu peguei. Uma das maiores incubadoras da América Latina, incubadora de empresas da USP, que é o Cietec. Tem startups de biotech lá, inclusive da Leila, não sei se ela está aqui, espero que ela esteja me ouvindo. A outra da PUC do Rio, Instituto Gênesis, né, incubadora de empresas da PUC do Rio, e a incubadora de empresas da Universidade Federal do ABC, não podia deixar de fazer meu jabá, né, dentro da Universidade Federal do ABC, é uma incubadora jovem, mas que aceita todo tipo de startup, inclusive olhando, e temos empresas de biotech dentro da incubadora lá da UFABC, fundada por aluno de doutorado da universidade. Bom, essa notícia aqui, eu vou trazer algumas notícias que eu busquei de jornais, etc. Essa daqui é da Biominas, que mostra que 3 startups nascem no mundo a cada segundo, né? 3.500 patentes são concedidas diariamente no mundo, e entre 2012 e 2016 foram depositadas 3.341 patentes em 12 classificações referentes à biotecnologia. Esse número que eu queria trazer aqui para a gente, né? Nesse período aqui tivemos em torno de 3.300 patentes depositadas. O que essas 3.000 não vi? O que essas 3.300 patentes estão fazendo? Virou um número, mais uma linha no Lattes de quem depositou. Nós já sabemos que a maioria está dentro das universidades. Ou será que isso pode virar uma transferência ou está virando uma startup de biotech? Então, aqui é só mostrando que a biotecnologia está cada vez mais aparecendo nos meios de comunicação importantes e de negócios, né? Então, a gente vê aqui uma publicação da Índia, aqui do Washington Post, né, de 2018, carne em laboratório e abelhas inteligentes, biotecnologia é o próximo boom das startups, lá em 2018, no Washington Post.
Isso daqui é um seminário realizado em 2000, se eu não me engano, 2014, pelo Valor Econômico, né, que é Biotecnologia e Inovação. Foi lá em 2014, mostrando então a importância da biotecnologia para trazer um seminário dentro do Valor Econômico. Por que também do Valor Econômico? Porque a Amazônia é tão importante para o Brasil, né? É possível preparar o país para ser protagonista da revolução da biotecnologia, né? Então, são informações aqui, são notícias importantes. Brasileira cria fundos para startups de biotecnologia e blockchain no Vale do Silício. Isso é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo, né? Por que ela foi lá criar e não criou aqui? Né? A gente precisando bastante de fundos para as startups, mas isso mostra que tem brasileiro com dinheiro olhando para as biotecnologias, para as startups de biotech. Isso é importante. Startups apostam no novo elixir, a cura das doenças do envelhecimento, né? Então, esse é um ramo da biotech super importante, super interessante para quem interessa, né? A revista Exame. Terceira geração de transgênicos de soja é apresentada no Brasil em 2018. Mato Grosso do Sul é referência mundial em biotecnologia agropecuária. Health Techs despertam o interesse de farmacêuticas. Libes produzirá primeiro anticorpo monoclonal no país. Enfim, todas Embrapa, indústrias investem na biotecnologia. Startup que cura a calvície já vale 12 bilhões de dólares. Biotecnologia pode reduzir custos na produção de papel. Então vejam que a gente passeia por diferentes informações dentro da biotech. Startup francesa de biotecnologia anuncia importante passo na luta contra a AIDS. Essa matéria é recente. Especial do Valor Econômico destaca desempenho das startups apoiada pela FAPESP. FAPESP, para quem é de fora e não conhece, é uma fundação de apoio à pesquisa que investe muito em empresas nascentes através de um programa de inovação que chama PIP, para pequenas empresas, muito concorrido. Nós temos algumas aqui representadas aqui na plateia, vamos dizer assim, né? Cop Technology é uma delas. Startups de biotecnologia recebem incentivos do Sebrae e da Ambiotech. Enfim, temos várias informações mostrando que a biotecnologia está tomando espaço cada vez mais dentro das mídias, né? Eu falei da FAPESP ali atrás. Esse evento que tem, que é FAPESP PIP High Tech, esse é o PIP, é o programa da FAPESP que eu acabei comentando atrás. É um programa que, dentro os projetos das startups que são aprovados no PIP, que é esse programa que é um fomento às startups para desenvolver projeto de pesquisa, eles selecionam todo ano entre 20, 21, 22 empresas para estar participando desse treinamento relacionado a empreendedorismo. Por que eu peguei aqui? Eu participei desse treinamento junto com uma empresa parceira aqui, que é a Tecoporã, tá? da área de biotech. E das 21 startups selecionadas para participar desse programa, 9 estão atuando diretamente com a parte de biotecnologia. Então, fazendo um jabá dessas, não estou ganhando nada de ninguém aqui, certo? Tá? Mas vale a pena, a gente tem que reforçar cada vez mais o que está acontecendo dentro da biotech nesse mundo. Então, a FAPESP selecionou 9 das 21. Então, a gente está quase, se você pegar e as outras, se pega que tem edutechs, que tem TI, que tem agritech, que eu não coloquei aqui e por algum motivo poderia ter colocado, mas não coloquei para ficar mais focado nas biotech mesmo, nós vemos 9. Então, nós temos a UP Bioprodutos, a Toven Biotech, a Cop Technology, a Tecoporã, a Pharmacor, a Vita Tecnologia para a Vida, a Andrews, a Particurai e a Bidiagnostics, da nossa amiga Leila, que está trabalhando, ela trabalha com diagnósticos para cães e gatos, mas foi chamada aí para trabalhar em um projeto voltado para o Covid. Então, só para mostrar a importância, essas notícias mostram então a importância
das startups voltadas, então, para a biotech, né? Aqui eu separei devido a esse nossa... Eu estou terminando, viu, galera? Para a gente manter o horário aí, mas dentro desse nosso momento aí do coronavírus, das quarentenas, etc., como é que estão as startups de biotech trabalhando nesse ambiente, nesse momento? Então, tem essa Alratec, né, que é uma desinfecção de ambientes e superfícies, trabalham com geração vou falar o termo aqui, mas de fumaça, certo? De fog, certo? Ok? Para fazer a desinfecção de forma rápida de ambientes. Essa RAI, exames do novo coronavírus em 10 minutos. Né? Nós estamos precisando disso daqui para ter uma visão mais realista de como que está o Brasil nessa situação. Essa TEMED, painéis contra mortes nos leitos e alertas de álcool gel. Essa TEMED, é engraçado, tem uma história com essa TEMED aqui. Eu fui sócio de uma empresa de biotech em Recife, lá em 2000 e pouco, e nós fomos investidos, na época, por um fundo de investimento, e a TEMED também era investida por esse fundo. E eu tive o prazer de conhecer o empreendedor da TEMED, que ainda se mantém lá, eu vi na entrevista que ele deu, por isso que eu estou trazendo essa startup aqui. E, bom, enfim, é isso. Bom, outros exemplos, então, de startups que eu gostaria de colocar aqui, que estão próximas a mim, né? Por isso que eu estou trazendo, e tem algum relacionamento comigo mais íntimo, vamos dizer assim, que é a Coop Technology, que desenvolve, produz e vende soluções para purificação de bioprodutos, produtos naturais, produtos farmacêuticos e compostos químicos finos, né? A BioBreyer, que trabalha com moléculas inovadoras com aplicações farmacêuticas. A Tecoporan, que trabalha com desenvolvimento e comercialização de bebidas e insumos funcionais probióticos. E a Bidiagnostics, que trabalha com diagnóstico de infecções causadas por fungos. Nesse momento, eu gostaria de fazer um convite aqui, tanto a Coop Technologies, a gente está com um dos sócios da Coop Technologies aqui na plateia digital, que é o William Coop, e a BioBreyer também está aqui, que é o Breyer, certo? Esses dois caras que fundaram essas duas startups de biotech, eles foram meus alunos de graduação em biotecnologia lá em Santa Catarina. Tem uma história sensacional esses dois moleques e outros moleques que saíram de lá, de um dos primeiros cursos de biotech no Brasil, né? Que nós temos aqui o Edson, que foi professor, que nós somos contemporâneos lá, e eles desenvolveram, eles fizeram mestrado, fizeram doutorado e criaram essas duas startups. Eu gostaria de abrir o áudio aí para eles falarem um pouquinho para vocês sobre as empresas dele. Copi, você está aí? Breyer está aí também? Abra o áudio aí. Olá, professor Luciano. Eu Breyer, estou aqui. Oi? Breyer. Oi, Breyer, tudo bom? Tudo bem, e você? Primeiramente, Tudo. obrigado pelo convite para falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente tem feito na BioBreyer, como que nossa ideia surgiu. Fico muito feliz com a lembrança e o convite de estar aqui um pouquinho falando com vocês. Desde a época, a gente sempre pensa em empreender desde a nossa época de graduação, lá em Santa Catarina, né? Então, depois de muitos anos, isso acabou se tornando realidade. Então, a BioBreyer, a gente acabou fundando ela a partir de um projeto que a gente desenvolvia dentro da universidade, na Unesp, no campus Litoral Paulista, onde eu desenvolvi meu mestrado e doutorado, e também lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, onde eu fiz o meu pós-doutorado. O que a gente percebia dentro de vários projetos que a gente tinha na universidade, que a gente fazia muita pesquisa visando produzir paper,
E no final a gente acabava publicando isso e esse trabalho acabava sendo engavetado. Aí veio a ideia, a partir de um projeto que a gente desenvolvia novas formulações e versões do medicamento para leucemia, que é a asparaginase. Então, a gente trabalhou dentro de um projeto temático da FAPESP que objetivou o desenvolvimento de novas versões dessa molécula, que é essa enzima, que é usada como medicamento. Então, a partir disso que surgiu a BioBrayer. Então, resultados que a gente teve nesse projeto foram utilizados para pedir um PIP-FAPESP, que foi aprovado, e recentemente agora a gente está com o PIP fase 2, onde nós estamos desenvolvendo um projeto, um protótipo de produção em larga escala dessa enzima, essa asparaginase, que a gente chama de segunda geração. Isso foi onde a gente começou e idealizou a BioBrayer. A partir disso, nós também passamos a atuar mais na área de bioprocessos, também com desenvolvimento de processos de produção de moléculas e também purificação, que a gente faz em colaboração com a Coop Technologies. Então, a gente já está no segundo projeto, junto com a Coop, objetivando desenvolvimento de processos de purificação. E também, agora, recentemente, a gente está entrando também num projeto ligado ao Covid, onde a gente vai produzir enzimas utilizadas em kit de diagnóstico. Então, a gente tem mais uma startup que está em parceria com nós nesse projeto, onde nós vamos desenvolver processos de produção de enzimas voltadas à detecção de Covid. Então, que a gente percebeu que isso é um gargalo muito grande no nosso atual momento. Então, você tem uma necessidade enorme de fazer diagnóstico e tem falta de insumos, principalmente para fazer real-time PCR. Então, isso que a gente tem trabalhado. Então, o que a gente tem feito com a BioBrayer é mais ou menos isso. Legal. Legal, Carlos. Legal, Breyer. Muito obrigado aí pelo teu depoimento. Eu queria que Eu que agradeço, Luciano. Que o Coop falasse também um pouquinho. Opa, tudo bom? Boa noite a todos. Tá me ouvindo? Professor, todo mundo? Sim. Perfeitamente. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer também pela oportunidade, né? Um prazer estar compartilhando um pouco da nossa experiência, né? E é uma satisfação muito grande, né? Tem um ex-professor aí, um grande mestre. Meu primeiro foi professor de iniciação científica, né? Então, quando eu comecei na ciência, comecei com o senhor, outros professores aqui também, o Carlos da BioBrayer, que é nosso parceiro comercial, né? Então, a gente transformou uma amizade, uma parceria comercial que tem dado bons frutos, né? Com certeza irá dar mais. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a nossa empresa, a nossa proposta. Então, a Coop Technologies é uma empresa que foi criada com o objetivo de desenvolver soluções para a purificação de bioprodutos. Então, assim como muitas startups, a maioria das startups de biotecnologia, nós saímos da universidade. Então, a nossa empresa ela foi originada a partir de um conjunto de tecnologias, principalmente que eu desenvolvi durante meu doutorado direto aqui na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos. E durante o doutorado a gente verificou que algumas dessas tecnologias tinham um bom potencial do mercado e nós resolvemos abrir a empresa para resolver um dos principais problemas da indústria de biotecnologia, que é a purificação de bioprodutos. Então, a grande maioria dos produtos biotecnológicos precisam de alguma etapa de purificação em algum momento, e geralmente, pensando em processos industriais, essa etapa tende a ser a etapa mais custosa do processo. Então, a nossa proposta era na verdade, ainda, desenvolver soluções para reduzir esse custo, reduzir esse tempo de desenvolvimento.
Então, hoje nós somos uma empresa que produz resinas e colunas cromatográficas industriais e para uso em escala de laboratório. Nós já temos o portfólio de produtos mais completo da América Latina. Então, ninguém que atua na América Latina tem um portfólio de produtos melhor e mais completo que o nosso, tudo desenvolvido aqui. E nós também desenvolvemos processos industriais de purificação de bioprodutos, né? Processos custo-efetivos, escaláveis. E para isso nós temos alguns parceiros, o pessoal da BioBrayer é um dos parceiros com os quais nós trabalhamos. E, bom, sobre a empresa, é isso. Vocês estão trabalhando juntos e também fazendo capacitação e treinamento dentro das empresas também, né? Isso que é Exato. bem interessante. Mas eu vou aproveitar aqui, simplesmente para dar um gostinho, né? Tanto da BioBrayer e da Coop Technologies. A gente vai estar montando aí uma live ou um webinar para fazer um bate-papo com eles e com outras startups de biotecnologia. Isso é uma novidade que eu ia falar no finalzinho, mas eu já deixo aqui a deixa aqui para todo mundo, para ficarem espertos aí nas redes sociais minhas, tal, que no final também eu mostro, para vocês participarem desses bate-papos. Tá? Obrigado, Carlos, obrigado, William, pelo jabazinho aí. E eu vou continuando aqui, galera, para a gente não se estender muito mais ainda, já passei do tempo aqui. E então, para fechar, quais algumas previsões para o futuro que nós podemos começar a pensar, é mais uma provocação mesmo aqui, na área de biotecnologia para as startups de biotech, né? Então, colocando aqui, começar mais barato, pegando aquela deixa daquele artigo, o que nós podemos, como atores, como players dentro dessa cadeia de biotecnologia, pensar em baratear as formas de se validar e de se fazer negócio com biotecnologia. Então, começar mais barato. Você pode, então, manter o controle de sua empresa e você pode trabalhar em sua própria ideia, não apenas ideias que os investidores querem. É isso que ele coloca em algumas previsões, de você não ser uma das coisas que bloqueavam muito o investimento e os empreendedores aceitarem os investimentos, é que os investidores queriam bater o bumbo mais do que o próprio empreendedor. Isso frustrava o empreendedor e ele realmente ele caía fora, né? Ele ficava arisco aos investidores, né? E a partir do momento que você consegue escalar e caminhar um pouquinho mais com as próprias pernas, você começa a ter mais voz ativa frente a esses investidores. Novo tipo de fundador da biotecnologia, comentamos aqui, né? Esses estudantes de pós-graduação, o pós-doc, né? Olhando para empreender como uma startup de biotech, fazendo das suas pesquisas de pós-graduação um negócio. Veremos uma explosão nas opções de financiamento para as empresas de biotecnologia, com a criação de aceleradoras voltadas para as startups de biotech. É alguma coisa que a gente está começando a olhar, vimos aqui um pouquinho, né? Fora com a Y Combinator, com a Indy, aqui no Brasil com a Biominas, né? Mas precisamos mais. Ainda estamos no início de uma explosão no número de empresas de biotecnologia. Isso é uma música para os nossos ouvidos, né? Ou seja, tem muita coisa para ser feita, muita pesquisa para se virar negócio. Começar sua própria empresa é agora uma terceira opção viável, né? Em vez de serem administrados por investidores executivos contratados, serão dirigidos por fundadores que se preocupam com as suas ideias. Ou seja, é manter aquela proposta de valor, manter o motivo que fez com que as pessoas, os empreendedores na área de biotech, eles criassem aquele negócio, né? Então, essas são algumas previsões para a gente pensar. Claro, existem N outras aqui, mas é só para a gente trazer algumas coisas do que estão pensando fora e algumas coisas que a gente
capta de algumas de leituras, etc., de conversa com algumas pessoas e do que a gente está vendo mesmo, né? Quem trabalha com a área de pós-graduação está vendo essa busca, essa coceira, vamos dizer assim, por parte desses alunos de querer coisas diferentes e querer coisas novas. E para a gente fechar, aí eu vou passar para vocês uma última enquete, né? Que é a enquete do... Deixa eu ver. Deixa eu passar aqui, que a enquete, eu quero que vocês... É a enquete de uma palavra que chama a enquete. Vocês vão entrar se todo mundo tiver com o celular aí, entra cadê? Num site que chama Mentimeter. Vocês estão vendo aí a apresentação? A tela? Se vocês estiverem vendo a tela, digita no celular www.menti. Deixa eu ver aqui se alguém está mandando aqui um... Sim, estão vendo. Então, beleza. Então, coloca o código 332810 e com esse código vocês conseguem colocar uma palavra que representa a apresentação de hoje para vocês. Depois de tudo isso que a gente falou aqui, depois dessa quase 1h30 aqui falando com vocês, né? Em uma palavra, o que pode estar representando? Revigorante, inspiradora, clareza, realizado, motivador, motivação, legal, empolgante, que legal. Temos 15 respostas, vamos lá. Nós estamos em 53 participantes. Agradeço já desde sempre a presença de vocês até essas horas. Não vou falar altas horas para não fazer merchan, mas 53 pessoas, legal de estarem aqui, muito bom. Muito obrigado. Bioempolgante, gostei dessa. Bioempolgante foi sensacional. Gostei desse adjetivo aqui, bioempolgante. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Vou voltar aqui para... Continuem votando aí, quem não votou, né? Depois eu posso... Se alguém quiser tirar uma... Eu não consigo deixar isso grande, né? A gente vai aprendendo aqui as coisas. Mas tudo bem. A palavra maior aqui é a que está dando. Inspirador foi o que mais ganhou aí, vamos dizer assim. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Que eu terminei, porém não mútil. Bom, então, com uma palavra, inspirador, ganhou de todas. Eu agradeço enormemente a presença de vocês. Vou ficar um tempinho aqui para quem tiver... Teve algumas perguntas ali sobre escalabilidade e repetibilidade. Eu vou falar rapidamente qual a diferença entre uma e outra. Mas muito obrigado. Eu gosto dessa pessoa aqui, ó, Sara Sarasvati. Se vocês puderem acompanhar essa indiana aqui, ela tem metodologias, ferramentas empreendedoras sensacionais. E ela diz o seguinte, que excelentes empreendedores não começam com... E olhem como empreendedores, não somente os empreendedores de negócios, de startups, todos nós, de alguma forma, somos empreendedores nas nossas vidas. Não começam com ideias brilhantes ou insights e previsões extraordinárias. Eles começam como eu ou como você poderíamos começar, com quem nós somos, o que nós sabemos e quem nós conhecemos. Então, essa frase ela é muito legal porque ela traz no final
por onde que nós devemos começar? Por nós, né? Pelas pessoas, nós que fazemos as coisas acontecerem. Muito obrigado pela presença de todos, estou super feliz de todos vocês aqui. Deixo aqui meus contatos, podem tirar foto, dar um print, um print da tela. Me sigam nas redes sociais, tanto do Protagonista Empreendedor, que é um programa que eu tenho voltado para a educação empreendedora, quanto para o meu particular. Pode me mandar o WhatsApp, no meu LinkedIn também, Luciano Avalone Bueno. Eu estou colocando as coisas, estou aproveitando muito esse tempo para antecipar algumas coisas que estavam guardadinhas na gaveta, né? Fazer webinar, fazer conteúdos digitais, fazer outras coisas aí com outros parceiros. Então vão vir coisas diferentes por aí, inclusive com o Breyer e com o Copi. A gente vai fazer ainda não sabemos se um webinar, mas um bate-papo. A gente com certeza vai fazer uma live aí para falar alguma coisa de startup de biotecnologia. Tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, fiquem em casa e boa noite.